Gavião, já temos convidados por aqui. Já está lá, ele que é maravilhoso, é sensacional, um homem maravilhoso. Aragão que chega e não chega, Aragão não chega. Vamos esperando Aragão, será que vamos esperar Aragão ainda? Não vamos esperar Aragão. Hoje vamos falar com ele, olha só, um grande amigo, ele que, olha só, vai contar algo importantíssimo. É o primeiro, porque temos 2 convidados. É isso? Então vem pra cá, de cara, de reto e reto, vem pra cá, Norberto Fischer! Aê, Norberto! Norberto em primeiro, é o pole position, Norberto Fischer, vem pra cá, Norberto! Boa tarde, Norberto, tudo bem? Boa tarde. Aí, eu tava aqui escutando esses minutos iniciais, aqui de boa. Quando eu vi o clima de vocês, o pique que vocês estão, até me assustei. E hoje ainda tá suave. Eu acabei de botar o aparelho na boca e eu mal consigo falar. Espero conseguir ajudar vocês a manter esse clima tão gostoso que tá aí. Com certeza vai. Obrigada. Não, com certeza vai. O assunto também é muito, muito interessante. O Norberto e a Catiele, eles são pais da Anne. E a Anne nasceu com uma síndrome muito rara, né, Norberto? Exatamente, é a síndrome CDKL5. Até o nome é um nome um pouco desconhecido. Isso, e conta um pouquinho pra gente. Eu acredito que nós devemos ter umas 36 famílias diagnosticadas no Brasil hoje. Uhum. Fala um pouquinho mais dessa síndrome pra gente, a idade da sua filha, só pra gente ter um pouquinho mais de conhecimento em relação a esse assunto. Vamos lá, contar de maneira assim, bem sucinta. A Anne nasceu um pouquinho estranha, um pouquinho esquisita, e com 40 dias ela teve a primeira convulsão. E aí quando ela teve a convulsão, a Catiele estava com ela no colo, olhou para ela e falou assim, não, isso aqui parece uma convulsão, mas não deve ser. Convulsão é coisa que filho de alguém, de um parente, de um amigo teve. Não ia acontecer com a Anne, né, convulsão. Só que um tempinho depois a Anne teve uma nova crise. E aí nós começamos a correr atrás do que estava acontecendo. Porque assim, além das crises convulsivas, ela estava com um atraso neuropsicomotor bem atrasado. E a gente só conseguiu ter diagnóstico com 4 anos. E assim, mas de uma forma bem sucinta mesmo, o CDKL5 é como se fosse uma síndrome de Rett, só que mais raro ainda. Então tem várias características e a principal delas é o atraso neuropsicomotor junto com as crises convulsivas. Norberto, quantos anos ela tem, desculpa? Ela está agora com 14 anos. 14 anos. E onde que vocês moram hoje? A gente mora em Brasília, aqui na cidade onde só tem político honesto. E você... Fala, Ju, pode falar. Não, e você é professor universitário também, né, Norberto? Isso. E como é que foi vocês encontrarem a cannabis para ser o tratamento da Anne? Foi só, quando a gente teve finalmente o diagnóstico com 4 anos... meio que coincidência, a Anne estava aumentando o número de crises. E a Catiele todo dia fazia busca no planeta todo, né, onde a gente tinha informação do que poderia ser, a gente estava procurando. De repente, um pai americano, o Dustin, ele publicou num grupo de apoios a pais com CDKL5 que ele ia dar um tal de canabidiol para a filha dele. Aí a gente não deu muita bola, só que uma semana depois ele publicou que o canabidiol tinha começado a dar efeito, as crises estavam reduzindo. 2 semanas depois ele falou que praticamente as crises tinham cessado. Quando a gente correu atrás e foi verificar o que era o tal do canabidiol, veio o primeiro susto, caramba, é um derivado da maconha. E aí vem aquele conjunto de preconceitos, a gente passou a vida inteira ouvindo falar que maconha não pode nem chegar perto. Maconha faz mal, não chega perto, que vai acabar com a sua vida. De repente tinha um pai americano colocando que justamente a cannabis estava dando qualidade de vida para a filha deles. E como a Anne estava numa situação muito delicada, nada funcionava, a gente resolveu arriscar e a gente importou de forma ilegal, contrabandeada, o canabidiol para o Brasil. E para nossa surpresa, para nossa felicidade, com poucas semanas de uso, a Anne, pela primeira vez, conseguiu ficar 1 semana inteira sem nenhuma crise convulsiva. Ela saiu de uma crise convulsiva a cada 2 horas para 0. Olha só. Caramba, então foi super rápido, né, o efeito. E Norberto, conta pra gente assim, depois que vocês começaram a utilizar, você conseguiu de forma legal? Porque a gente sabe que hoje já tem muitos estudos, tudo. Como é que tá o acesso hoje a realmente a cannabis medicinal para a família de vocês? Tá, vamos lá. Em 2013, foi quando a gente deu a primeira dose para a Anne,
que a gente viu no início de 2014, que de fato estava fazendo efeito, a gente não conseguiria ficar calado, porque assim, a gente vivenciava um luto dentro de casa. Praticamente todo dia a gente esperava que poderia ser a última crise convulsiva dela. Nossa. Porque poderia pegar alguma região do cérebro e poderia ter uma parada cardiorrespiratória. Então a gente não poderia ficar calado. Então a gente estava se sentindo muito mal por fazer uma coisa irregular, uma coisa ilegal. Porque o canabidiol, como qualquer derivado da maconha no Brasil, era completamente proibido. Então a gente correu atrás de alguns estudos, fomos atrás da USP de Ribeirão Preto, o Alexandre Cripa, que é um pesquisador lá, fez um laudo, a gente compôs um dossiê bem completo e entramos na justiça. E para nossa surpresa, o juiz ficou sensibilizado. E numa coisa um pouco rara no Brasil, em 3 dias do início do processo, nós conseguimos ganhar. Então, em 2014, dia 3 de abril, dia 3 de abril de 2014, a ANE passou a ser a primeira brasileira autorizada legalmente a importar o derivado da maconha. Em 2014. Em 2014. E a partir daí começou uma pressão social muito grande. Várias famílias começaram a saber, queriam saber o que era aquilo, o que estava acontecendo. Afinal de contas, autorizar a importação derivada da maconha deu repercussão em praticamente todos os jornais. Então, era o Brasil inteiro nos ligando, as pessoas queriam saber. E aí começou um movimento popular, uma pressão contra a Anvisa. E aí, no dia 15 de janeiro de 2015, a Anvisa reclassificou. A cannabis deixou de ser algo proibido e passou a ser controlado. Perfeito. E eu fico imaginando também a cabeça de vocês. Primeiro descobrem algo que assusta, maconha. Depois algo que importa, que não é legal, é ilegal. E a cabeça como fica? E hoje como é que vocês tratam? Deve ter um grupo de pessoal que está tratando. Como é que funciona hoje? Levantar uma bandeira realmente para que seja legalizado totalmente, né? Como que está hoje esse grupo aí? Assim, existem vários grupos hoje, deu um boom no Brasil em relação a cannabis. Várias universidades começaram a publicar artigos, trabalhos de conclusão das universidades, vários pesquisadores começaram a correr atrás de fazer pesquisa, as empresas começaram a ter interesse de vender o produto para o Brasil. Então, assim, foi uma evolução muito grande. Eu poderia citar aqui uns 3, 4 detalhes que foram modificados no Brasil, que deu um grande avanço. Primeiro, a Anvisa não tinha um protocolo para autorizar a importação. Então, a Anvisa criou esse protocolo e autorizou o início da importação através do pedido médico. O primeiro pedido que foi feito demorou mais ou menos 40 dias para chegar em casa da pessoa que fez a importação. Hoje em dia, a pessoa solicita no site da Anvisa o direito de importar e é praticamente automática a autorização. E aí o tempo de chegar em casa, basicamente, é o tempo de importar o produto. Tivemos vários outros avanços. Nas primeiras importações, a gente pagava 60% do valor do produto de imposto de importação mais ICMS. Isso foi completamente derrubado. Hoje a gente importa o canabidiol para o Brasil pagando 0 de imposto de importação e 0 de ICMS, e o produto é entregue na porta da sua casa. Então foi outro avanço também que a gente conseguiu. Autorização para que as universidades pudessem fazer pesquisa com canabidiol. Aqui no DF, nós conseguimos 2 leis distritais que também complementam esses avanços. Uma é da autorização para que a Secretaria a Farmácia de Alto Custo desse o canabidiol de forma gratuita. Então, o morador de Brasília que tem uma consulta com o médico da rede pública, ele ganha via farmácia de alto custo o produto de forma gratuita. A gente quer que isso agora esteja no Brasil inteiro. Uma outra foi também o direito de importar, uma lei distrital que permite os médicos, os pesquisadores importarem as sementes para poder fazer pesquisa. Isso também a gente já conseguiu aqui no Distrito Federal. Agora, Norberto, você gravou, o podcast Cannabis Medicinal, a planta que cura, com o Rivaroli. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Até tem muita gente que não ouviu ainda, né? A gente tá divulgando esse podcast. É interessante pra gente poder também ajudar a ampliar esse conhecimento, né? Conta um pouquinho pra gente em relação à sua participação nesse podcast. Vamos lá. Desde que tudo começou, lá em 2013, 2014, a gente sempre recebe convite para participar de uma série de gravações, vários canais de televisão, praticamente todos os programas tradicionais de televisão, de reportagem, a gente teve a oportunidade de falar. E quando veio o convite do Rick, lá da produção dele,
a gente ficou com o sentimento que seria mais uma dessas gravações e que seria positivo. Só que nós fomos surpreendidos de forma muito positiva. A primeira coisa que de fato nos chamou a atenção não foi estar nem no mérito do local maravilhoso, um ambiente integrado com a natureza, já foi um ambiente completamente diferente do local que a gente gravava normalmente. Mas quando a gente foi conversar com o Guilherme lá, a gente sentiu que ele tinha feito o dever de casa. Exatamente. Ele realmente tinha pesquisado, conhecia, e a gente sentiu que sairia um produto com muita qualidade. É praticamente uma aula, né, o podcast. Sim, se você assistir na sequência todas, foram 6 episódios. 6 episódios. É fantástico. Eles realmente ficaram muito bem estruturados, muito bem feitos. E para quem não conhece nada do assunto, que quer conhecer, quer ter conhecimento, pode assistir que não vai se arrepender. Inclusive a própria sequência que eles colocaram, parece que foi tudo muito bem pensado, tudo muito bem... um trabalho de primeira qualidade, primeiro mundo. Foi muito gratificante participar. E eu espero imensamente ver os novos podcasts que serão feitos, com os outros assuntos que eles estão prevendo produzir. Porque, de fato, ficou uma coletânea de material, de informações humanas, políticas e científicas muito bem estruturado. Que demais. Recebendo hoje Norberto Fischer aqui na Hora Boa do seu rádio. Ele com a sua família, né, se tornaram a primeira família autorizada no Brasil a importar o produto, né, cannabis. E ele tá contando um pouquinho sobre essa história. Você pode estar acompanhando, então, esse podcast. É só acessar Rick Podcast. São 6 episódios incríveis. É realmente uma aula para você aprender sobre o assunto. E muitos tabus também, né, para ser quebrados e tudo mais. Alguém tem mais perguntinhas pro Norberto? O Norberto, quando ele começa a conversar com a família, os americanos, né? Daí você, de repente, tem aquela novidade. E daí você fica ali, tipo, vou fazer, não vou fazer, recebe o produto, começa o tratamento, se torna uma alegria. E essa alegria você tem passado, tem recebido. Como que é pra você, de repente, famílias que não conheciam também vêm até o Norberto, e o Norberto se torna o homem que tá levando à frente algo maravilhoso, né? Pra medicina, né? Olha, se vocês me deixarem ficar 24 horas aqui falando tantas e tantas histórias que a gente ouviu, que a gente pôde participar em conjunto, são histórias fantásticas e maravilhosas. Assim, poderia passar o dia inteiro contando relatos fantásticos. Tá brincando. Vou contar agora, talvez, o próprio da Anne. Assim, eu nunca vou me esquecer, no dia 23 de novembro de 2013. Eu estava do lado, a gente tem uma cozinha americana aqui em casa, eu estava do lado de fora da cozinha, a Cátia era do lado de dentro, e a gente tinha recebido aquela ampulazinha, 3 gramas apenas do óleo da cannabis. A gente botou na colherinha, botou um pouquinho de óleo. Você vê, né, como a coisa era científica. Para a gente dar aquela dose para a Anne, a medida era 1 grão de arroz. Então imagina que coisa científica. Você tira 1 grão de arroz, o tamanho de 1 grão de arroz do óleo, coloca na colherinha e mistura com óleo. Altamente científico. Não tínhamos informação de praticamente nada. Aí a gente saiu da cozinha, a gente foi caminhando até a sala, a gente tem um colchão no chão da sala, onde a Anne fica ali. Eu me lembro até hoje, a Catiele ajoelhou de um lado, eu ajoelhei de outro, e a gente não conseguia nem conversar, a gente só chorava. Porque a Anne estava assim nas últimas. Ela, nos 4 meses que antecederam esse fato, ela, de uma criança que andava e praticamente já falava várias palavras, ela tinha virado um vegetal na cama, ela nem se mexia mais. Então, assim, a gente estava esperando a última crise. E aí a gente abriu a boquinha dela, colocou aquele óleo na boquinha dela, e a gente ficou acho que uns 10, 15 minutos ajoelhados e chorando, esperando o milagre acontecesse. Claro que nenhum medicamento funciona tão rápido. E a gente começou a perceber ao longo das semanas uma série de melhoras, como, por exemplo, a gente dormiu uma noite inteira, depois de uma semana ou 2, a gente percebeu, caramba, a gente não precisou levantar para acudir a Anne de madrugada. Então, assim, aos pouquinhos a gente foi percebendo. E aí, assim, tem uma história muito bacana, que a Anne tinha virado um boneco de pano, um vegetal na cama, e não se mexia. Aí, umas 2 a 3 semanas, depois que a gente começou a dar o óleo da cannabis, a Anne começou a chorar. Ela estava deitada na sala chorando. E aí eu e Catiele, a gente começou a rir da gargalhada de alegrias, né? Porque imagina, ela não interagia mais nada, ela começou a chorar. Para nós foi uma festa. Sim, sim. Aí mais ou menos uns 10 dias depois, a Anne estava na sala, a Anne começou a dar uma gargalhada.
Aí eu e a Catiele começamos a chorar de emoção. Aí a Júlia, nossa outra filha, falou assim, papai, não tô entendendo. A Anne chora, vocês riem. A Anne ri, você chora. O que tá acontecendo? Então, assim, são histórias como essa que, às vezes, uma pessoa que não tem um ente querido, não tem uma criança especial em casa, às vezes não percebe a profundidade. Mas para quem tem uma criança especial, tem um ente querido, você vê aquele 1 segundo que o seu filho volta a te olhar nos olhos, aquele sorriso, mesmo aquele choro, é uma coisa que não tem preço. É maravilhoso e, assim, transforma a vida de qualquer família. Nesse caso, não transformou só a vida da Anne, transformou a vida de toda a família. Dá para dizer, então, que a cannabis medicinal salvou a Anne? Com certeza, não tenho dúvidas disso. A Anne, a Catiele nem gosta que eu fale muito isso, mas eu tenho certeza absoluta, a Anne não estaria viva hoje se não fosse a cannabis medicinal. Olha só. A gente sabe, né, que é toda uma, né, Norberto, você participou aí do podcast com o Riva, é uma longa trajetória para se fazer entender isso de fato, a gente já avançou, né, mas tem muito ainda que se falar. Por isso é tão importante esse tipo de conversa, né? Uma pessoa realmente é o primeiro casal a conseguir realmente, né? É uma pessoa que teve acesso, que enfrentou toda uma dificuldade. Ainda mais você sendo professor, né? Ajuda a disseminar, então, esse conhecimento. É muito, muito importante mesmo esse bate-papo, porque só quem tem uma pessoa assim na família que precisa, que sabe o peso que é, né? Justamente. São pequenos detalhes que uma criança que consegue te dar esse feedback, reagir, muda completamente a qualidade de vida. Aqui em casa, assim, toda vez que o meu telefone tocava, eu estava trabalhando, tocava meu telefone, era a Catiele, eu já sabia. É para eu voltar correndo para casa, porque a Catiele está indo para o hospital, alguma coisa está acontecendo. Depois da cannabis, depois de esse tratamento, hoje é o contrário. Hoje, às vezes, a Catiele me liga e fala assim, cara, você não consegue sair mais cedo, porque a gente poder sair com a Anne, a gente poder ir para o shopping, passear. Então, assim, mudou completamente a vida da família. E não é só nossa família, assim, a gente tem acompanhado milhares de famílias pelo Brasil. É Alzheimer, é Parkinson, pessoas que estão fazendo tratamento para câncer, que a cannabis ajuda muito. Tem um documentário na internet disponível que é chamado Ilegal, A Vida Não Espera. Esse documentário, ele conta um pouco dos bastidores da história da Anne e de mais outras 4 famílias. Que legal. É um documentário bastante interessante para quem não assistiu ainda e quem conhece pouco sobre o assunto. Então, assim, assista o podcast, não perca de assistir e veja também o documentário. Eu acho que esses dois, tanto o podcast quanto o documentário, vai dar subsídio suficiente para você formar sua opinião e para você talvez derrubar preconceitos. Eu acredito muito nisso. A única maneira de derrubar um preconceito é com informação, só que com informação de qualidade, fundamentada e comprovada. Tá certo. O nosso querido amigo Rafael Aragão chegou um pouco atrasado aqui. Grande Aragão, boa tarde, Aragão. Seja bem-vindo a esse bate-papo. Aragão, tem alguma pergunta, Aragão? Aragão tá ali concentrado, observando. Grande Rafael Aragão, um dos maiores humoristas desse mundo. Ele chegou. Bem-vindo, Aragão. Segundou. Segundou, né? A gente chega atrasado, né, Norberto? Aí já viu. Não, mas é que o bichão tava mandando tão bem ali, né? Passando informação. Eu falei, cara, não vou fazer nenhum comentário, uma piadinha, porque, né, é um assunto que é legal que a galera fique sabendo como é de fato mesmo, né? Porque, pô, é difícil, né? A família ter uma criança tendo convulsão. Pô, tenho 3 filhos. Eu, né, graças a Deus, nunca aconteceu isso com eles, mas eu imagino o desespero que deve ser, o sofrimento da família e tal, né? E aí você encontrar um remédio que pode ajudar, que ajuda de fato, é extremamente importante, né? E aí, questões religiosas, de preconceito, assim, cara, quebra Crenças isso. E tudo mais. Crença, vamos dar. Não é qualquer um que tá falando, são os médicos que estão atestando o negócio, entendeu? Estão mostrando, estão provando uma família, né? O cara sério ali, um pai que quer ajudar uma filha. Você acha que um pai é pôr um remédio que não presta na boca do filho, né? De uma criança? Jamais, cara. Então, Ô, Aragão. Pô, legal isso. Aragão, você imagina o desespero de um pai que passou a vida inteira ouvindo que cannabis é do mal, que não pode chegar perto. Eu sou luterano, tenho uma formação religiosa muito rígida, né, que é o padrão da igreja luterana, e de repente você chegar e dar um produto derivado da cannabis para seu filho. Você tem que estar realmente
no desespero por salvar a vida dela. E assim, cara, pode meter piadinha, porque acho que isso é um outro problema hoje no Brasil. A pessoa tem família, tem crianças especiais, um parente especial, parece que hoje em dia tá no mimimi, você não pode fazer uma brincadeira, você não pode se aproximar. Eu acho que tem que ser o mais natural possível, tem que chegar, brincar mesmo. Eu acho que esse é um grande diferencial que ajuda inclusive a criança a crescer, ajuda aquele parente que está com problema, ter o coração aberto, chegar e ser sincero, falar o que pensa, se precisar criticar, critica. Eu acho que a gente está com muitos medos hoje em dia, tem medo de tudo, medo do que vai falar, medo do que pode, repercussão que vai dar com o que a gente fala, com o que pensa. Eu acho que tendo o coração puro, fala mesmo, larga a piada, que esse é o grande diferencial. É isso que faz o barato da vida e isso que deixa a vida mais leve. E Norberto, me diz uma coisa, Norberto, a pessoa que está com problema em casa, está passando nesse exato momento, escutando a rádio, e ela tem um problema parecido em casa, ela quer adquirir, como que faz? Tem algum meio pra gente... Eu mesmo tenho um problema em casa que analisando aqui eu faria com certeza, porque é uma chance a mais que a gente tem para curar alguém. Exatamente. Site, alguma coisa. Hoje, se você for no Google lá e fizer qualquer pesquisa, você vai achar centenas de médicos. Foi um grande problema no início. Quando a gente começou essa batalha, essa luta, os médicos praticamente não conheciam nada sobre o sistema endocannabinoide e como é que era como é que acontecia a interação dos canabinoides da cannabis dentro do corpo humano e a interação medicamentosa. Hoje existem vários, praticamente todos os estados você vai encontrar alguma associação que dá apoio aos pais e às pessoas que querem buscar essa informação. Então, assim, o que eu dou de dica para começar é que procure um médico. Porque, assim, se fosse para fazer o uso recreativo, o uso social que nem o pessoal fala, é uma coisa completamente diferente. Só que nós estamos falando de uso medicamentoso, que é para poder tratar da qualidade de vida de uma pessoa. Então é completamente diferente do que o uso que se diz social. Então, assim, acho que o primeiro passo, de fato, é procurar um médico, entender a situação e ver como é que isso pode ajudar. Caso algum telespectador queira, ou se vocês quiserem, depois do programa, eu posso passar contato de alguns médicos, porque a gente tem uma rede bastante grande e conhece gente em todos os estados. Então, assim, posso estar indicando, posso estar passando algum contato, mas, assim, não deixe de começar o tratamento sem acompanhamento de um médico. É fundamental, é extremamente importante, porque, assim, às vezes aconteceu que nem uma mãe, ela foi dar o canabidiol pro filho e no outro dia que ela deu a primeira dose, o filho apareceu todo vermelho. E a mãe me ligou desesperada, meu filho, eu tô matando meu filho deu canabidiol, ele tá todo vermelho. Eu falei para ela, procure o médico. Aí no outro dia ela me ligou, desculpa, Norberto, eu tava tão preocupada, ele tá com rubéola. Não tinha nada a ver com o canabidiol. Então isso é uma característica da planta, porque como é uma planta que nós vivemos a vida inteira ouvindo que era ruim, por mais que a gente pense positivamente, racionalmente, que ela vai fazer bem, existem valores que estão enraizados que qualquer coisa que aconteça fora do padrão, a gente já acha que é culpa da planta. E a grande maioria das vezes não é. Mas é fundamental, porque como é um medicamento e é para tratamento, é fundamental procurar um médico. Importantíssimo. E, Norberto, sua rede social também, para a galera poder entrar em contato com você, site que você tenha também. Fala aí pra gente. Eu estou um pouco afastado das redes sociais, mas se botar meu nome, Norberto Fischer, F-I-S-C-H-R, vai me localizar. Eu praticamente tenho uma conta em todas as redes sociais que estão disponíveis, mas assim, eu estou sendo bem sério, eu dei uma parada de navegar pelas redes sociais, eu tenho navegado pouco nas redes sociais. Agora, sobre o CDKL5, tem um site específico que é www.cdkl5.com.br, que lá tem alguma informação. Então, caso alguém ache ou queira saber se seu filho tem uma síndrome parecida, esse site está um pouquinho mais atualizado. Apesar que deve ter alguns meses que eu não atualizo, mas ele está mais atualizado do que as minhas próprias redes sociais. Que show, que show. Mais perguntinhas? Não, eu acho que é isso, né? A gente tem que agradecer o Norberto realmente, divulgar que tem aí o podcast pra quem quiser acompanhar, né? Cannabis Medicinal, a planta que cura com o Rivaroli. O Norberto tá lá, deu uma mega entrevista. Uma aula. Né? E a gente vai poder com calma, olhar com calma e todo mundo aprender a respeito desse assunto, né? Que é necessário ser debatido. Exatamente, Norberto, a gente quer agradecer demais por ter vindo aqui no Boa, ter compartilhado a sua história aqui com a gente, tá bom? A gente agradece muito e que muitas pessoas
pessoas sejam agraciadas aí também com todo esse medicamento, tá bom? Um grande abraço pra você. Bom, eu que agradeço e espero que essa sementinha que vocês estão plantando hoje tragam muitos frutos para quem de fato precisa. Alzheimer, Parkinson, autismo, epilepsia, e aí a lista é longa de neuropatias que poderão ser curadas com essa plantinha que até então era tão mal vista e agora as pessoas estão aceitando de boa. É isso aí, Norberto Fischer, na hora boa do seu rádio, dando uma aula pra gente sobre cannabis medicinal.